Olá, como está meu irmão, minha irmã, que trabalha, que é voluntário na igreja, na sua igreja, para fazer o trabalho da tesouraria? É uma alegria podermos estar aqui reunidos hoje para falarmos um pouco sobre a tesouraria. Eu gostaria de começar essa nossa conversa lendo um texto do Espírito de Profecia. No Lar Sem Sombras, ou Lar Adventista, na página 214, nós lemos o seguinte parágrafo: cada centavo de nossos recursos devem ser considerado como pertencendo ao Senhor, e não a nós, como um precioso depósito a nós feito por Deus, não para ser desperdiçado para satisfações de desnecessárias condescendências, mas cuidadosamente empregado na causa de Deus, na obra de salvar da ruína homens e mulheres. Esse texto do Espírito de Profecia nos orienta como devemos proceder nas nossas atividades dentro da igreja. Eu convido a você, meu amigo, a entender, a conhecer um pouco do que Deus pede para que nós façamos. Devemos ser mordomos fiéis e verdadeiros na causa de Deus. E uma das atividades que nós podemos fazer é trabalhar com respeito e entendendo os recursos que vêm nas nossas mãos, depositados pelas pessoas que confiam no trabalho da igreja, que confiam no trabalho do Senhor e entendem que colocar o dinheiro na salva, que devolver o dízimo, devolver a oferta ou ajudar qualquer projeto missionário que a igreja, que esse valor será destinado àquele propósito, àquele pedido, àquela recolta, daquele projeto da qual a pessoa se sentiu impulsionada a participar e a ajudar. Nós temos algumas atribuições das funções e eu gostaria de conversar com você sobre as atribuições que nós temos. Todo trabalho, toda atividade na igreja, ele requer de alguns conhecimentos teóricos para podermos fazer esses conhecimentos práticos. O primeiro dele é sobre a guarda dos fundos da igreja. Todos os valores que nós recebemos nas nossas igrejas, eles precisam ser geridos, guardados, e uma das funções do tesoureiro é guardar esse recurso, é zelar por esse recurso. E nós convidamos a você, tesoureiro, a fazer o uso ou o depósito regular numa conta bancária que a associação criou para cada igreja. Você tem a sua conta bancária e, através dessa conta bancária, traz segurança para os recursos que foi depositado na sua mão. Um outro sentido é o fundo da associação. Como você sabe, nós recebemos vários valores para várias situações e o fundo destinado à associação, que é o dízimo, são fundos pertinentes às atividades que a associação vai desenvolver. Então, eu pediria para você, seja fiel nesse item, todo o valor de dízimo que você receber na sua igreja, envie para a associação, porque esse valor será destinado, será empregado nas obras missionárias que a igreja tem preparado para fazer. Um outro fundo que você precisa cuidar e zelar é o fundo da igreja local. Você sabe que nas ofertas compartilhadas, 60% desta oferta fica na sua igreja para desenvolver os trabalhos da igreja local. E este fundo ele deve ser muito bem administrado por você e pela comissão da igreja. Você, tesoureiro, não deveria investir ou gastar nenhum valor sem a autorização da comissão da igreja. A comissão da igreja ela é soberana para dizer este recurso será usado nesse projeto, esse recurso será usado naquele outro projeto. É bem verdade que existem despesas correntes. Todos os meses nós temos aquela despesa. Então você não precisaria ficar votando todos os meses, por exemplo, o pagamento da energia elétrica. Todos os meses a comissão sabe que você deverá pagar esta energia. E os recursos da igreja local servem para fazer todo o trabalho administrativo que a igreja se propõe a fazer. Um outro fundo que nós temos aqui são os fundos que nós chamamos de oferta compartilhada. Os fundos de ofertas que são enviados para os projetos missionários ali da Escola Sabatina. Você estuda a sua lição
E no fundo, ou na capa da lição, ou na contracapa da lição, existem ali os projetos que a cada trimestre são contemplados. E estes projetos, das ofertas dadas, são enviadas 20% para estes projetos. Ou seja, para ficar mais claro, das ofertas depositadas na igreja, 20% vão para esses projetos missionários que a Associação Geral administra e você acompanha através da lição da Escola Sabatina. Este cuidado é muito importante, porque se você não fizer esse trabalho com zelo, com dedicação e com assertividade, os projetos missionários mencionados na lição da Escola Sabatina não serão contemplados com a oferta do doador. E todas as vezes que nós falamos sobre oferta, o doador sabe que esta oferta é distribuída entre igreja local, projetos da associação, projetos da união, projetos da divisão e projetos da associação geral. Existem alguns outros departamentos auxiliares na igreja. Dou como exemplo desbravador, jovem, Ministério da Criança. Esses departamentos, por vezes, recebem ofertas destinadas, nós chamamos de oferta de sacrifício. Essas ofertas de sacrifício, elas também precisam ser bem administradas. E nós, como tesoureiros, não podemos pegar o recurso dessa oferta específica e aplicar em outros projetos. Vou dar um exemplo. Às vezes, nós vamos ter um campuri ou um aventuri e nós recebemos alguma doação para este evento, para comprar barraca, para alugar o ônibus, mas a igreja tem necessidade de reformar um banheiro, reformar uma sala, então nós destacamos esse dinheiro para essa reforma. Isso é uma forma errada de administrar o dinheiro da igreja. O dinheiro da igreja, ele sempre é administrado de acordo com a doação ou de acordo com a vontade da qual o doador se propôs a ajudar a igreja. Uma outra situação é as responsabilidades. Nós temos a cada mês que fecharmos a nossa remessa, fechar o pacote, como nós dizemos. E esse pacote fechado requer retiro de recibos para o doador, envio das remessas para a associação, depósito na conta bancária dos valores referentes à igreja. Tudo isso caracteriza a nossa responsabilidade. Agora, eu estou falando de recursos, mas a formação ou as atividades do tesoureiro, ele vai além dos recursos. Se você vê uma lâmpada queimada, se você vê uma parede a ser pintada, se você ver um banheiro a ser reformado, alguma coisa do patrimônio da igreja, é da nossa responsabilidade, tesoureiro, administrar pela boa aparência da igreja em qual você congrega. Nós temos também um fundo chamado literatura. Você sabe que nós temos um projeto do Impacto Esperança. Todos os anos nós recebemos os livros nas nossas congregações e esses livros são distribuídos por toda a região da nossa igreja. Esses livros, ele tem um custo que é simbólico, mas ele tem uma participação dos membros. E este valor depositado na igreja precisa ser resguardado e mantido na tesouraria da igreja e então ser destinado à CPB através dos canais da igreja, quer seja por boleto ou quer seja por envio via a associação. Esses valores eles são referentes especificamente às literaturas. Algumas pessoas não têm facilidade de buscar uma loja para comprar a lição da Escola Sabatina, para comprar o material de Espírito de Profecia. E algumas igrejas adotam, através desse fundo de literatura, uma condição para ajudar esse nosso irmão. Sendo assim, às vezes o pastor viaja até a capital, toma posse desse recurso, compra o material, devolve ou traz esse material para a igreja e faz a distribuição para os irmãos que assim solicitaram e compraram esses materiais. O método adequado de pagamento. A associação, a Igreja Adventista, ela é bem organizada e nós precisamos de manter notas fiscais. As notas fiscais são de suma importância para justificar a saída do caixa. Nós precisamos pagar e ter um respaldo de onde foi o dinheiro, quem recebeu o dinheiro e para que foi aplicado esse dinheiro. Sendo assim, a nota fiscal
ela é de suma importância para ter o registro fiel de contabilidade e manter ali o histórico de onde o dinheiro foi aplicado. Isso traz transparência para o doador. Se alguma vez, alguma situação, alguém solicitar onde o dinheiro da igreja foi investido, é através do histórico contábil, é através da nota fiscal que nós podemos justificar, apresentar, dar explicações ou um relatório falando onde foi investido os valores destinados à igreja. É bem verdade que em algumas regiões nós temos dificuldades para encontrar notas fiscais, mas nós devemos, como fiéis cristãos, desenvolver o hábito de solicitar a nota fiscal para justificar todas as saídas como despesa da Igreja Adventista. Uma outra ferramenta que nós temos é o ACMS. É um site onde o tesoureiro tem uma senha e um acesso, e nesse site o tesoureiro pode exercer todas as suas funções e atividades inerentes à sua função dentro da igreja. É nesse site que você tira o recibo, é nesse site que você faz os lançamentos de despesa, é nesse site que tiramos relatórios para entregar para o doador. Esse site é de suma importância termos os registros e encontrar ou registrar as informações necessárias para o membro, para a igreja e para a associação. A emissão dos recibos é de suma importância. Você, tesoureiro, uma das funções principais sua é todos os sábados tirar o recibo de cada doador. Nós temos duas formas, basicamente, de receber as doações. Aquela doação específica que é dada no envelope, e esse envelope chega na mão do doador e o doador faz uma doação escrita, dizendo: a minha doação vai para esse lugar, a minha doação é dízimo, a minha doação é pacto, ou a minha doação são outras ofertas, e o nosso doador vai escrever ali como que é. E nós temos uma outra doação, que é a doação que nós chamamos de doação de salva, onde passa os diáconos com a cestinha, a salva, e nós depositamos ali a nossa oferta de gratidão naquele recipiente, na salva. E essa oferta é tirada, então, como oferta do culto. E esta oferta, ela precisa também ser tirado o recibo com o valor exato a que foi contado na salva. Mas tudo isso pode ser simplificado se você utilizar um outro aplicativo da igreja, ou se você incentivar esse outro aplicativo da igreja. E qual é esse outro aplicativo? Nós falamos do ACMS, mas agora eu quero falar para você de um outro aplicativo que facilita muito a vida do tesoureiro. Esse outro aplicativo que eu quero falar para você é o 7Me. Se nós tivermos os doadores doando pelo 7Me, você não precisará tirar recibo, porque os recibos saem automaticamente e o doador já recebe o seu recibo via e-mail, então fica tudo mais prático, mais transparente e também diminui os custos da igreja, porque você não precisará mais gastar papel, gastar tinta e até o seu tempo. O recibo agora, sendo tirado pelo doador, através do aplicativo 7Me, fica registrado dentro do ACMS e você poderá tirar um relatório lá no ACMS de quem fez as doações e para onde foram enviados os recursos doados através do 7Me. Nós temos um item de muita importância para falar também. Vocês percebem que eu já usei essa palavra importância algumas vezes. É porque todas as atividades que nós fazemos, ela tem sua relevância. Mas nós temos uma situação chamada seguro. Seguro patrimonial, seguro dos desbravadores, seguro de atividades, seguro de acampamento, seguro dos campais, seguro do retiro espiritual. Meu tesoureiro, nós somos responsáveis por fazer com que a igreja tenha os seguros. Outro dia teve um acidente na igreja e essa igreja foi ressarcida as suas despesas porque tinha contratado um seguro. E o seguro, então, depositou o dinheiro na igreja, a igreja pôde fazer a reforma necessária e não teve uma dificuldade no seu caixa local. O seguro da igreja, o seguro das atividades, ele é de importância e da nossa responsabilidade também. Converse com seus pares. A igreja não é feita só de tesouraria.
A igreja é feita de vários departamentos. Converse com os seus pares. Se haverá uma atividade fora da igreja, os desbravadores precisam contratar o seguro. Se temos um evento que nós temos todos os carnavais, o retiro espiritual, nós precisamos contratar o seguro para aquele evento específico. E o que falar do patrimônio da igreja? Um computador, um projetor, os vidros da igreja, portas da igreja. Às vezes nós somos surpreendidos com pessoas de má índole que entram dentro da igreja para nos assaltar, para furtar equipamentos da igreja. E o seguro vai trazer essa tranquilidade e essa segurança administrativa para proteger a igreja de não ter que desembolsar um valor, às vezes grande naquele momento, para reparar os equipamentos que foram furtados. Nós temos agora a última parte, que seria orientações gerais. Você, tesoureiro, tem a responsabilidade também de apresentar relatórios de transparência na sua comissão. Você é membro da comissão da igreja e todos os meses ou todas as comissões você deveria ou deverá apresentar um relatório de todas as entradas e um relatório de todas as saídas. Com esse relatório, a comissão, o pastor, o ancião, os diretores de departamento, todos eles saberão como anda financeiramente a sua igreja. Com esse relatório breve, sucinto, entrou tanto de dízimo, entrou tanto de oferta, saiu tanto de dízimo, saiu tanto de oferta. 4 linhas, 4 rúbricas, como nós falamos na contabilidade, traz ali uma informação. E a 5ª rúbrica, saldo. E aí você colocará saldo que a igreja tem disponível para os investimentos que a igreja deve fazer. Um outro ponto é a confidencialidade. Você recebe informações e essas informações precisam estar apenas com você e com o seu pastor. Talvez compartilhando com o primeiro ancião da sua igreja ou, se for o grupo, com o diretor do grupo. A confidencialidade é saber das informações que você recebeu e não ficar falando para as outras pessoas. De uma forma assim, bem descontraída, você não deve ser o fofoqueiro da igreja. Essa palavra é um pouco forte, é um pouco dura, mas quando nós temos uma informação das pessoas e nós passamos essa informação para outras pessoas, nós podemos colocar a vida ou colocar a situação patrimonial do doador comprometida. Eu vou dar um exemplo. Você sabe que um doador doou R$1.000. Se aquilo é dízimo, você já tem na multiplicação que o salário dele, que a renda dele é de R$10.000. E esse valor, se colocado, se chegar no ouvido de algumas pessoas que não são cristãs, pode trazer risco para esse doador e para a sua família. Por isso, a confidencialidade é muito importante, a ética, a discrição é muito importante para a nossa função de tesoureiro. Preservação de comprovantes e auditoria. A Igreja Adventista é uma igreja muito organizada. E você lembra que eu já falei para você guardar os recibos ou registrar as entradas e guardar as notas fiscais na contabilidade, fazer os lançamentos apropriados e guardar esses documentos. E a igreja, uma vez por ano, pelo menos, o auditor chegará à sua igreja e fará a auditoria. A auditoria nada mais é que acompanhar, orientar e até dizer para você, olha, continue fazendo o que você está fazendo, ou precisa melhorar esse detalhe ou outro. A auditoria, ele auxilia o tesoureiro no bom andamento das práticas contábeis. Nós sabemos que vários tesoureiros eleitos na igreja não têm formação contábil. Por isso, nós temos uma equipe aqui na associação que o ajudará a desenvolver esse trabalho com presteza, com assertividade e com técnica contábil também. Nós vamos agora para a parte final, para as minhas considerações finais. Lucas, no capítulo 14, no verso 28, diz o seguinte: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Este conselho bíblico ele é muito importante para a nossa função,
Porque esse conselho bíblico ele diz, primeiro nós temos que sentar, planejar. Primeiro nós temos que sentar e estudar. Primeiro que nós temos que sentar e aprender. E então, dentro deste escopo, podermos avançar para termos assertividade, para podermos concluir aquilo que foi colocado nas nossas mãos. Meu querido tesoureiro, eu quero convidar a você a fazer tudo que Deus colocou nas tuas mãos com a maior fidelidade que você puder fazer. O nosso coração é doado a Deus. As nossas atividades na igreja são doados para Deus. Por isso, eu convido você a cada dia se aproximar mais de Deus, a cada dia buscar mais informações e a cada dia fazer o trabalho com mais eficiência, porque a Bíblia já nos diz, tudo que vier à nossa mão, o façamos bem feito. Que Deus abençoe nos seus trabalhos, nas suas atividades, que Deus te honre e que você honre também o nosso Senhor Jesus Cristo.